Bom dia. Bom dia, tá todo mundo acordado? Amém. Glória a Deus por essa manhã. Tem coisa que eu faço, irmão, que não é porque eu fico repetindo toda vez não, mas é porque eu tenho um entendimento do meu coração de que isso prepara o nosso coração para receber a semente do Evangelho. E eu acho que eu já falei isso várias vezes, mas uma palavra para mim nunca é uma palavra. Um culto nunca é mais um culto, mas é mais uma exposição à presença santa de Deus. E quando você é exposto à presença de Deus, uma coisa é impossível que não aconteça, é que você seja tocado pelo amor dele. A Bíblia fala que João, no livro de Apocalipse, ele tem uma visão e ele olha um homem e é Jesus, e ele vê Jesus, e nos olhos de Jesus ele vê chamas de fogo. E essas chamas de fogo são chamas de fogo e paixão por você. Amém? Eu queria que você abaixasse sua cabeça e que você orasse para que o seu coração fosse uma terra fértil essa manhã. Pede para Deus, fala assim: Senhor, prepara o meu coração para receber a sua palavra. Ora, irmão, pode orar, ora pedindo para que essa palavra te faça romper. Senhor, eu me submeto ao seu senhorio, eu não tenho nada de bom para entregar aqui, Pai. Tudo que é meu é falho e eu necessito da sua misericórdia, Pai. Mas essa manhã nós nos submetemos ao seu ambiente, nós nos submetemos ao seu senhorio, nós nos submetemos àquilo que o Senhor tem para hoje, Pai. E nós queremos te pedir, faz o nosso coração terra fértil, faz o nosso coração terra fértil para receber a semente do Evangelho, para receber uma semente de avivamento, uma semente que vai tocar nossa casa, que vai tocar nossa família, que vai mudar o destino dos nossos filhos e filhas. Oh, Espírito Santo de Deus, tem total liberdade nesse lugar, tem total liberdade nesse ambiente. Eu não preciso de 1 hora, eu não preciso de 40 minutos, mas nós precisamos da sua presença, Espírito Santo. Nós suplicamos, vem Espírito Santo e nos toca, nos muda para sempre, Espírito Santo, nos muda para sempre, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse ano a gente está com a proposta de cada trimestre a gente falar sobre um desses assuntos. Então a gente está falando esse primeiro semestre sobre o Espírito Santo. O pastor Doni começou falando sobre a vida pessoal com o Espírito Santo. O pastor Edson falou, eu falei. Depois a gente entrou num assunto sobre avivamento. E a gente vem conversando a respeito do Pentecostes, né? Quem está na pequena família, levanta a mão aí. Amém? Então, nas pequenas famílias, a gente tem falado sobre o Pentecostes e tem sido muito bom ver aquilo que Deus fez a partir do derramamento do Espírito Santo sobre o homem. A partir do derramamento dele sobre homens improváveis, homens que, ao nosso olhar, ao nosso ponto de vista, não eram pessoas até imerecedoras, que não mereciam essa graça. Mas lá em Atos 2, a gente vê eles falando em novas línguas. A gente vê Pedro se levantando com unção do Espírito e pregando para 3.000 pessoas. E essas pessoas se convertem pelo poder do Espírito Santo. E a gente vê essa grande maravilha acontecendo. Mas essa manhã, eu tenho um encargo no meu coração de falar com você a respeito de 2 avivamentos. Um avivamento que aconteceu no Velho Testamento, no livro de 2 Crônicas 34. Abre sua Bíblia aí. 2 Crônicas 34. A gente não vai se prender lendo versículo por versículo, eu vou discorrer, mas você já deixa marcado para que você lê em casa. E eu também quero falar de outro avivamento que aconteceu no século 20. Um avivamento conhecido como o avivamento do país de Gales. E por que eu quero falar desses 2 avivamentos? Porque eu quero te mostrar que o mesmo Deus que fez no passado é o Deus que faz hoje. O mesmo Deus que avivou a nação de Israel, que tirou aquela nação de uma frieza espiritual. O mesmo Deus que no século 20, na Inglaterra, num pequeno país, tirou uma nação completamente imergida no álcool, imergida em problemas sociais. E esse mesmo Deus, ele vai fazer nos nossos dias coisas extraordinárias. O mesmo Deus que transformou a sua vida, ele vai continuar fazendo isso, amém? Antes da gente entrar no texto, eu queria falar com você o que é avivamento.
Porque a gente escuta essa expressão muitas vezes, mas será que isso está claro no nosso coração? O que é avivamento? Richard Owen, ele fala assim, avivamento sugere a ideia de se avivar, de voltar à vida, consciência de vida. Aquilo que é avivado torna-se ativo, cheio de vida outra vez. Então o avivamento tem a ideia de algo que estava morto, de algo que estava paralisado, e de repente ele se torna cheio de vida, a vida de Deus. Outro irmão, ele também define avivamento como um verdadeiro avivamento do Espírito Santo, é um aumento extraordinário na vida espiritual de um grande número de pessoas, acompanhado por uma tremenda consciência da presença de Deus, intensidade de oração e louvor, uma profunda convicção do pecado e um desejo intenso e ardente por santidade e uma eficácia incrível no evangelismo, resultando em salvação. Na história de todo avivamento a gente vê desencadeamento de muita salvação. Lá em Atos a gente aprendeu que a partir do derramamento do Espírito, não foi só uma experiência pessoal, mas 3.000 pessoas foram salvas. Amém? Você está aqui comigo? Mas e na Bíblia? E na palavra? Na palavra a gente não encontra a palavra avivamento, mas a gente encontra o profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 2, fica aqui comigo, eu preciso da sua atenção. Ele falando bem assim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E aí ele faz a seguinte oração, aviva, ó Senhor, a tua obra nos meios dos anos, e no meio dos anos, faze-a conhecida. Aleluia. Então o profeta um dia ele ora, aviva, Senhor, a sua obra. A obra do Senhor somos nós, amém, irmão? E ele tem feito conhecida essa obra no meio dos séculos, no meio dos anos. Há 2.000 anos de história ele tem feito essa obra conhecida, ao ponto de chegar até nós hoje. E aí tem um versículo que eu amo muito, é um versículo que é uma paixão no meu coração. Você não precisa abrir, Isaías 64, 1, 2, ele fala bem assim. E eu acho que esse versículo descreve muito aquilo que eu penso sobre avivamento. E ele fala bem assim, o profeta Isaías fala bem assim, ó Senhor, quão bom seria se fendesses os céus e descestes. Uau! Mano, esse profeta ele para e ele fala, ó Senhor, quão bom seria se fendesses os céus e descestes em nosso meio. E os montes de todo mundo estremecessem diante da sua presença. Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, para que os teus inimigos conhecessem o teu nome. E as nações ficassem impactadas pela sua presença. Querido, e eu estou explicando isso porque eu quero te dar um parâmetro de grandes homens da história. E aquilo que a Bíblia fala e cita a respeito de avivamento. E esse versículo aqui de Isaías 64, ele descreve bem o meu sentimento a respeito disso. Porque imagina se o Senhor fendesse os céus sobre nós agora, meu querido. E todos nós olhássemos para os céus, assim como João um dia olhou, e olhasse diante do trono e viesse, e a gente conseguisse olhar 24 anciões. E esses anciões, eles prostrados, adorando aquele que é digno de ser adorado. E os nossos olhos contemplassem a beleza do nosso Pai, a beleza do nosso Mestre Jesus. Então, uma definição muito grande para mim, para respeito daquilo que, para a gente viver um avivamento, eu acredito que nós precisamos ter uma contemplação de Jesus. Os nossos olhos precisam contemplar Yeshua. Os nossos olhos precisam contemplar Jesus, nós precisamos ver os olhos dele. Nós precisamos ver a beleza dele. O salmista Davi, ele declarava, uma coisa eu vou pedir, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. Meu irmão, que esse seja o desejo do nosso coração. Quando a gente fala a respeito de avivamento, eu não falo só do frisson, eu não falo só a respeito daquele mover que é maravilhoso. Ô, irmão, sou pentecostal, irmão, aleluia. O negócio é muito bom. Mas eu falo a respeito de a nossa vida ser transformada pela beleza daquele que nos amou primeiro. Daquele que verteu o sangue dele numa cruz por mim e por você. Amém? Nós precisamos. Se você vai guardar alguma coisa hoje, irmão, talvez você não vai prestar atenção em nada, mas guarde isso aqui, você precisa ver Jesus, você precisa contemplar a beleza dele, através da palavra, através do quarto de oração, porque o avivamento, um grande avivamento, começa a partir de um quartinho secreto, um grande avivamento começa a partir do incômodo no coração de uma pessoa,
do incômodo no coração de uma comunidade. E ela é despertada para um ambiente de oração, para um ambiente de busca, um ambiente de intimidade com Deus. Amém? Que essa palavra, meu querido, ela acenda o seu coração e ela crie fogo dentro de você. Porque às vezes você tem caminhado com Deus e talvez esse fogo já não esteja ardendo mais. Ou talvez por muito tempo você viveu coisas incríveis. Mas hoje, às vezes você entrou numa estação de frieza. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, que você seja avivado nesses dias. Não só nessa palavra, mas nesses dias. Que você seja avivado para uma vida inteira. Amém? Aleluia. Você está aqui comigo, né? E a primeira coisa, o primeiro assunto que eu queria falar com você é aí no livro de 2 Crônicas. No livro de 2 Crônicas, a gente vai ver a Bíblia falando a respeito de um rapaz chamado Josias. Mas antes da gente entrar na história de Josias, eu quero explicar o contexto desse livro. Se você já leu 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, você vai ver o povo de Deus, a nação de Israel. Por diversas vezes, Claudião, eles estão firmados no Senhor, eles estão firmados na lei do Senhor. Mas quando passa alguns anos, eles entram em um tempo de se desviar totalmente do caminho do Senhor. E isso lembra um pouco a gente, né? Porque quantas vezes na nossa vida a gente vive altos picos a respeito onde parece que tudo é Ele. Mas também nós muitas vezes entramos em estações onde parece que nós esquecemos dele completamente. E esse é o contexto de 1 Reis, 2 Reis. Então a gente vê juízes, vê Deus levantando homens. E a gente vai sempre encontrar a nação de Israel. Ou no momento de um grande fervor, ou no momento de uma frieza espiritual. E o momento que eu quero tratar agora é a respeito de o avivamento de Josias. No capítulo 33, a gente vai encontrar dois reis. Manassés e Amon. Pode ficar no 34, irmão. E esses reis, a Bíblia diz que eles fizeram tudo que era abominável diante do Senhor. Eles se desviaram completamente daquilo que era o propósito de Deus para a nação de Israel. Eles literalmente abandonaram a palavra. No capítulo 34, depois que você for ler, vai ter um versículo que vai falar que os sacerdotes, depois de anos, eles encontram a lei. Imagina comigo que esses reis perderam os estatutos do Senhor. Entende uma coisa comigo? Toda nação tem um estatuto, não tem? A nossa nação brasileira, a gente tem as nossas leis, a gente tem nossas regras. A nação de Israel, a Torá é a lei dela. A Torá é o direcionamento dela. E esses reis, eles se desviam completamente daquilo que era a vontade de Deus para aquela nação. E aquela nação, até hoje, ela tem uma promessa de Deus de que ela é abençoada, de que ela é fonte de bênção para todas as nações. E naquele momento da história, esses reis se desviam completamente e eles partem para a idolatria. A Bíblia fala que Manassés, esse rei, ele chega ao ponto de sacrificar os próprios filhos a outras divindades. E consequentemente, quando um líder de uma nação, quando o governo de uma nação, ele se afasta de Deus. Essa nação por completo, ela também se afasta de Deus. Essa nação por completo, ela entra num caminho de uma decadência moral, ela torna-se corrupta. Por quanto tempo a gente tem visto isso na nossa nação? Líderes corruptos, famílias corruptas. Líderes de frieza espiritual, uma nação de frieza espiritual. Mas eu acredito que os dias da frieza espiritual na nação brasileira estão contados, meu irmão. Eu acredito a respeito das palavras que Deus tem sobre a nossa nação. E sabe a profecia que permeia a nossa nação por anos? O Brasil é celeiro de missionários, meu irmão. A gente vai enviar missionários para todas as nações da terra. E eu me agarro nessa palavra, eu acredito nessa palavra, eu faço parte dessa palavra. Eu acredito que a gente vai ver uma estação, eu acredito que essa estação na nação brasileira já está mudando. Outros ares nós estamos respirando. E eu quero chegar aqui com você, e eu preciso que você entenda que depois de Manassés vem Amon. E Amon faz as mesmas coisas que seu pai. Amon, ele repete os mesmos erros que o seu pai cometeu. Ele faz as mesmas coisas, as mesmas idolatrias, os mesmos erros, os mesmos sacrifícios. E ele pratica coisas abomináveis diante do Senhor. E por um período de 55 anos, irmão, uma nação que viu grandes feitos do Senhor, uma nação que viu Deus abrir o mar vermelho, que recebeu o maná do céu,
que viveu o avivamento dos avivamentos, irmão. Porque imagina descer maná do céu, o mar se abrir, ver de dia era uma nuvem, de noite era uma coluna de fogo guiando eles. E por 55 anos, esses dois reis, pai e filho, Lu, eles vivem um completo desapego a respeito daquilo que era a lei do Senhor. E eles se desviam totalmente. Mas aí chega onde eu gosto, irmão. Chega na história de um menino chamado Josias. E aqui eu quero explicar uma coisa para você. Hoje, até mesmo dentro da igreja, na maioria das vezes, nós nos afastamos dele, não por uma idolatria exterior, mas nós nos afastamos de Deus por uma idolatria interior. No livro de Timóteo, Paulo fala que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. A maior idolatria que nós precisamos quebrar na nossa geração é que nós amamos nós mais do que nós amamos a Deus. Nós amamos mais a nós do que nós amamos o nosso próximo. Talvez, meu querido, você nunca adorou uma imagem. Talvez você nunca se prostrou diante de uma imagem. Mas o quanto você tem se prostrado diante do seu ego? O quanto você tem se prostrado diante das suas vontades? E aí eu pergunto para você, meu irmão, quem te controla? Quem governa a sua vida? Será que nós declaramos o nome de Jesus nesse ambiente, mas de segunda a sexta-feira nós somos governados pelo nosso dinheiro, somos governados pelo nosso prazer, pelo prazer que é passageiro, pelo prazer que vai passar, meu querido. E isso a gente precisa entender. Mas a gente tem uma coisa incrível, que sempre em ambientes de grande frieza espiritual, sempre num ambiente de uma decadência, Deus sempre vai levantar um remanescente, amém? Deus sempre vai levantar pessoas apaixonadas, jovens, atrapalhados, loucos. Deus sempre vai fazer isso. Vai levantar famílias que serão diferentes. Amém? Há 17 anos atrás, Deus levantou 2 homens, lá da aclimação, que vieram fazer loucura no Capão Redondo. E o fruto desses 2 homens é essa grande igreja. Nós precisamos aprender a honrar homens do passado. Homens que cavaram, que abriram uma fonte, para que nós pudéssemos beber dessas fontes. Amém? Petrus Octavianus, ele falava assim: os avivamentos não começam quando todos estão alegres e se divertindo. Eles começam com o coração quebrantado e contrito. Querido, um avivamento não fala a respeito de um ambiente de festa. Tem festa no avivamento, amém? Mas não fala a respeito de festa, mas fala a respeito de um coração quebrantado e contrito. Um coração angustiado por mais de Deus. Em 2 Crônicas 34, 1-3, a gente vai ler agora. Eu não passei para os meninos da projeção, me perdoa. Se você achou, fala avivamento. Ô irmão, fala mais pentecostal aí. Avivamento. Meu Deus. Aleluia. Está escrito assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou segundo os caminhos de Davi, seu predecessor, sem se desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. O 3 e último. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar ao Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Josias, e aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa muito interessante. Josias era filho de Amon, neto de Manassés. Josias era filho de um tempo de escassez e frieza espiritual, irmão. Os pais de Josias eram idólatras. Mas eu aprendo uma coisa com Josias: eu não preciso ser igual àqueles que vieram antes de mim. Eu não vou ser um alcoólatra porque o meu pai foi um alcoólatra. Querido, você não vai ser aquilo que maus exemplos foram na sua vida. Você vai ser aquilo que Deus chamou você para ser. Sabe por quê? Eu preciso entender uma coisa aqui hoje. Sabe qual é a sua identidade?
Sabe qual é a sua identidade, meu irmão? A sua identidade é de filho. Você aceitou Jesus aqui no seu coração? Amém. Você aceitou Ele na sua vida? Você aceitou o sacrifício de perdão dos pecados? Então a sua identidade é de filho. A sua herança é de filho. A Bíblia fala que Ele nos fez co-herdeiros com Cristo. Então se eu vou me parecer com alguém é com Jesus, meu irmão. Amém. E aí Josias, ele se levanta nesse ambiente de frieza espiritual, Rubão. E aí ele toma a contramão daquilo que estava acontecendo. Nós precisamos de pessoas que vão pegar a contramão do mundo, meu irmão. Há 5 anos atrás, cara, eu estava andando numa mão que talvez era totalmente errada, mas eu vi amigos meus pegando a contramão. Eu vi o Glauber, eu vi o Patrick pegando uma contramão. E aí eu resolvi pegar essa contramão com eles. A contramão do mundo, a contramão daquilo que era normal para todos. A droga, o sexo fora do casamento. Os prazeres que são expostos, que na verdade são falsos prazeres. Porque a gente precisa entender uma coisa, o nosso Deus é o Deus de todo prazer. O diabo tenta mentir para a gente, falando a respeito de que existe prazer no pecado. Mas isso é uma mentira, meu querido. É uma mentira, porque o prazer, o maior prazer a gente só pode ter nele. A maior satisfação a gente só pode ter nele. Quantas pessoas ricas, com grandes salários, vivendo aquilo que nós poderíamos, que o mundo fala que é o melhor. E elas se suicidam. Elas são profundamente tristes. Elas entram em depressões profundas, porque elas não têm quem gera o maior prazer. Elas não sabem quem são e para onde vão. Mas como nós vimos alguns domingos atrás, nós somos filhos e nós temos uma pátria celestial. Josias se levanta no meio desse caos. Ele não é igual aos pais. Ele resolve seguir um exemplo do passado. Ele resolve seguir um profeta muito conhecido da nação. Um homem que foi tão conhecido que até os dias de hoje nós saudamos o nome desse homem, o rei Davi. Eu gosto de pensar em Davi como um homem de uma coisa só. Uma coisa só. No reinado de Davi, no reinado dessa nação, eles viveram uma grande prosperidade de Deus. A Bíblia fala que Davi, ele fez a tenda de adoração ao Senhor, e nessa tenda se dava adoração ao Senhor 24 horas por dia. Aleluia, meu Deus. Irmão, era avivamento todo dia, irmão. Era a contemplação da beleza de Jesus todos os dias. Davi, se você for ler o livro de Salmos, Davi é um dos homens que mais profetizam a respeito do Messias. E eu tenho uma explicação para isso, irmão. Ele foi um dos homens que mais ficou diante do Senhor. Homens que ficam diante do Senhor, eles têm revelação a respeito do futuro. Homens que permanecem diante do Senhor, eles têm revelação a respeito do hoje, do amanhã e dos dias que ainda virão. Homens que ficam diante do Senhor, mesmo pecando, mesmo errando, eles não saem desse lugar, porque eles entendem que o lugar de total satisfação é diante da face do nosso amado. Josias, ele resolve seguir os passos do seu pai Davi. E a Bíblia fala que durante o seu reinado, ele literalmente declara guerra contra todo o mal, contra toda a idolatria que existia no meio da nação. A Bíblia fala que ele pega um exército e ele sai no meio do reinado e ele quebra todas as imagens e esculturas que são levantadas. Ele literalmente derruba. Irmão, derruba as idolatrias que foram levantadas na sua casa. Amém? Você é um remidor da sua geração, querido. Porque os seus antepassados foram, os seus filhos não serão mais. Porque você vai colocar uma estaca e você vai dizer: a partir de hoje vai ser diferente. Oh, a sua casa não vai ser igual, Jonathan. Seus filhos serão prósperos. Coloca uma estaca, irmão, e coloca daqui pra frente, é outra história. Porque eu fui impactado pelo poder do Espírito Santo na minha vida. Eu fui impactado pelo sangue do meu amado numa cruz. Nós precisamos entender isso. E Josias, ele faz isso, ele pega o exército, ele quebra. E Josias, ele mostra um rigoroso e zeloso temor a Deus. Ele é rigoroso na nação, ele é rigoroso para que o povo volte à adoração ao Senhor. Josias, ele faz como Davi.
ele reergue o templo de Salomão. Ele estabelece a adoração ao único Deus, o Deus de Israel. Eu vou contar uma coisa interessante para vocês. O nome de Deus, o nome de Deus, que Deus tem um nome. Deus é como a gente chama, mas Deus tem um nome, aleluia. Quem tem umas bíblias mais antigas aí vai ver escrito assim, ó, Yahvé. No Novo Testamento você não vai ver esse nome sendo pronunciado nos evangelhos, porque Mateus, eles eram judeus. E para um judeu falar o nome de Deus, ele entende que é algo que ele nunca pode falar o nome de Deus em vão. Mas o nome de Deus é Yahweh. É um nome que se perdeu. É um nome que não tem mais vogal, pastor Edson. Para você ter noção do tamanho da santidade desse nosso Deus. E esse nosso Deus, quando Ele se apresenta a nós, Ele se apresenta com nome. No seminário do Deus Provedor, a gente viu o nome provedor. É o Shaddai, Jeová Rafá. Um Deus de identidade. Um Deus que te dá identidade. Kadosh. Um Deus de santidade. Um Deus que através do nome dele muda a história de homens. Olha a grandeza desse Deus. Sabe, irmãos, o meu choro, a minha vontade para esse tempo, o que eu choro de um avivamento um dia, é que na igreja a gente possa voltar a pregar a respeito da grandeza de Deus e que a gente fale menos a respeito de homens. A gente fale menos a respeito de nós e a gente fale mais dele, porque é ele que pode nos transformar. Amém? Josias, ele se humilha diante do Senhor. Josias, ele se arrepende dos pecados da nação. E eu vejo uma coisa interessante em Josias, e eu vejo isso nele, um coração para um avivamento. Ele não se arrepende só pelos pecados e o pecado da casa dele, mas ele se arrepende pelos pecados da nação. Ele se arrepende dos pecados de uma nação inteira, querido. Como igreja, nós precisamos chorar pela nossa nação. Nós precisamos chorar pelo que aconteceu em Suzano. Jovens morreram. Nós precisamos chorar por aquele lugar. Nós precisamos chorar para que de fato o Espírito Santo caia sobre a nossa nação e para que haja um convencimento do Espírito Santo no homem. A gente precisa se arrepender por esses pecados, para que o sangue de Jesus lave a nossa nação. Josias, ele fez isso. Josias, durante o seu reinado sobre a nação de Israel viveu um grande avivamento espiritual. E eles provaram do favor da bênção de Deus, que é a sua presença. A presença de Deus voltou sobre a nação de Israel. Coloca assim, irmão, se você tem caneta assim, ó. Avivamento igual presença palpável de Deus. Avivamento igual presença palpável de Deus. Sabe qual é a maior bênção que eu e você pode ter? Não é carro, não é moto, não é nada disso, querido. Isso aí são presentes, é bom, glória a Deus. Que Deus te faça rico, te faça próspero, para que você dê tudo. A maior bênção de Deus na nossa vida é a presença dEle. Porque se você tiver a presença dEle, você nunca vai estar sozinho. Cara, eu vi a minha mãe desde pequeno, numa casa onde ninguém era cristão. Meu tio era usuário de droga, minha avó bebia, meu pai bebia. Eu me lembro muito pequena a guerra que era na minha casa. Mas eu me lembro da gente pulando a janela, mãe, para ir para a igreja. Porque ela entendeu que a maior bênção não era só a respeito da libertação da minha casa, ou a respeito de uma casa nova ou de carro, mas ela entendeu que a maior bênção era a presença do Senhor. A maior herança que você pode deixar para os seus filhos é a transferência de unção, é a transferência desse livro aqui, ó. Você que é pai, assuma o seu papel de instruir o seu filho no caminho que ele deve andar, porque eu vou garantir uma coisa com você: quando ele crescer, ele não vai se esquecer, meu amigo. Ele pode até tentar andar para o outro lado, meu irmão, mas o Espírito Santo vai incomodar ele, porque você vai inculcar esse livro na cabeça dele. Você vai inculcar essas palavras no coração dele, para que ele ame essa palavra. A nação vive um grande avivamento.
O reino de Josias, ele foi conhecido e lembrado por um jovem que trouxe uma reforma, que trouxe a nação para um reavivamento espiritual. E a gente vê, depois eu quero que você leia 2 Crônicas 33 e 34, você vai ver essa história por completo. Ele fica conhecido. Josias é um dos reis que é lembrado por causa de Davi. O reino de Josias lembra Davi. Ele foi um homem íntegro, ele andou diante do Senhor. Ele foi enterrado junto aos seus pais. A nação vive um grande reavivamento, eles prosperam. O exército no tempo de Josias é grande, eles são vitoriosos. E a gente vê um avivamento na Bíblia, no Velho Testamento. Mas a gente não para de ver avivamentos por aí. E a gente chega depois em Atos 2, no Pentecostes. A gente vê o Filho de Deus se encarnando, se tornando homem. Ele começa a andar com 12 homens, com um pouco mais de homens, mas 12 a respeito de intimidade. E a partir desses 12 homens, 3 anos ele anda com ele discipula esses homens. E ele discipula esses homens para que esses homens fizessem um estrago nas nações da terra. Esses homens veem Jesus morrer. Esses homens veem Jesus ressuscitar dos mortos. Depois de 3 anos com ele, Jesus ressurreto por 40 dias, glorificado, Jesus ainda anda com esses homens. Depois de ensinar, a Bíblia fala que Jesus ensinou coisas para eles sobre o reino que viria. Quando Jesus sobe ao céu, Jesus deixa uma promessa, que ele precisava subir para que o Espírito Santo descesse, para que o Consolador descesse. Até esse momento da história, meu querido, todos os homens que a gente vê, Elias, os profetas, Isaías, Ezequiel, todos esses homens, Davi e Josias, eles apenas receberam uma visitação do Espírito Santo. Uma visitação do Espírito Santo. Mas depois de Atos 2, quando o Espírito Santo desce, o Espírito Santo não mais visita, mas ele mora dentro de nós. Eu gosto muito de um cara, o apóstolo Luiz Hermínio, ele fala assim, é o Criador morando dentro da criatura. É o Deus que te criou, ele soprou sobre você, e ele resolve morar aí dentro de você. É o Deus que é tão grande, ele é maior que o universo, mas ele se faz tão pequeno para habitar dentro de você. O amor desse Deus é indescritível. É um Deus do universo que fala assim, me chama de Abba. Sabe o que significa Abba? Papai. Ele quer que você chame ele de papai. Meu pai. Meu papaizinho. Uau, irmão. Então a gente vê esse grande avivamento acontecendo em Atos 2. Durante o livro de Atos, a gente vai ver o Espírito Santo caindo sobre os gentios, vai ver esses homens fazendo coisas incríveis. O apóstolo Paulo se converte, e a partir do apóstolo Paulo a gente vê um avivamento referente àquilo que são missões. Esse homem, ele prega o evangelho em cidades distantes, ele cumpre a ideia de ir até os confins da terra. E a gente encontra tudo isso na Bíblia. Mas eu queria falar com vocês também, hoje, a respeito de um avivamento que aconteceu no século 20. Século 20 faz pouco tempo, amém? Faz pouco tempo, irmão, aleluia. A gente estava falando de 600 mil anos atrás. Então, fica aqui comigo. Na palavra a gente encontra o avivamento de Josias. Josias, ele quebra os ídolos. Josias, ele muda a história da nação. Ele vive um avivamento. Em Atos a gente vê o derramamento do Espírito. Mas eu chego com vocês aqui no século 20. E a gente vai ver uma história. A gente vai ver um fato que acontece, que é chamado de avivamento do país de Gales. E eu queria fazer uma indicação aqui. Esse livro não é meu, é do Juninho. Mas esse livro na internet, irmão, é R$12, até menos você encontra. O avivamento do país de Gales. Sabe, irmão, sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Para que o meu coração se mantenha aquecido, eu preciso ler histórias de grandes homens que vieram antes de mim. Eu preciso aprender com aqueles que vieram antes de mim. Então eu queria recomendar que você leia esse livro. Ele é um livro pequenininho. Se você ler um capítulo por dia, você vai ler ele em 4 dias. E vai ser uma bênção na sua vida. De acordo com alguns estudiosos, o avivamento do país de Gales, que é um minúsculo principado da Grã-Bretanha, ocorreu de 1904 a 1905. Foi um dos maiores avivamentos da história. Ele aconteceu num período curto de tempo.
mas ele causou um grande impacto em todas as regiões e no mundo inteiro. Você vai ver aqui no decorrer que ele causou impacto no mundo inteiro, até em nós aqui. Quando a gente fala de avivamento do País de Gales, a gente tem que citar um nome que foi muito importante desse avivamento. O nome de um homem chamado Evan Roberts. E a minha oração é que a história desse homem incendeie o seu coração hoje. O Evan Roberts, esse jovem de 13 anos, criado numa igreja metodista, ao contrário da maioria dos irmãos daquela igreja, ele tinha uma indiferença, um incômodo dentro dele, de ter um maior fervor espiritual. Ele era angustiado, ele era insatisfeito com o seu nível de vida, porque ele sabia que tem mais de Deus para ele provar. E ele sempre estava buscando por algo maior na vida dele. Um adolescente, meu irmão. Um adolescente insatisfeito, desejando mais por Deus. Sabe, o pessoal do Rede, a gente precisa entender que essa voz é com a gente. Essa voz é para nós estarmos insatisfeitos com aquilo que nós estamos vivendo, para que nós possamos romper e viver mais em Deus. Amém? Durante 13 anos, dos 13 anos de idade até os 26 anos de idade, que foi quando esse avivamento irrompeu, ele fez isso, ele orou e perseverou na presença do Senhor. Ele não pregou. Irmão, para ele pregar demorou muito tempo. E quando o avivamento estourou, ele nem queria pregar. Mas ele gastou horas e horas no lugar de oração. E aí eu queria te lembrar um negócio muito interessante aqui, irmão. Como igreja, como filhos, nós precisamos ir para um lugar de oração. Porque o lugar de oração é o lugar de comunhão com o Pai. E o pastor Doni, no domingo passado, ele falou para nós que Deus fala bem assim: se vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, imagina eu que sou bom, não vos darei boas coisas, não vos darei o Espírito Santo quando pedir? E a minha pergunta é, por que a gente não pede o Espírito Santo? Por que a gente não pede por um avivamento da nossa nação, a respeito de que a corrupção se acabe, a respeito de que mortes cessem? E aqui no avivamento dessa nação você vai ver essas coisas acontecendo. Evan Roberts foi despertado pelo poder do Espírito Santo para chorar pelo País de Gales. Que Deus levante no nosso meio pessoas que vão chorar pelo Capão Redondo. Pessoas que vão chorar pela família. Que não vão julgar o tio que bebe, a tia que bebe, ciclano que usa droga. Mas que vai chorar no quarto de oração falando: Deus, pega ele, Deus. Que nessa nação seja levantado homens chorãos. Que não sejam só mais as irmãs que se dobrem no quarto de oração, mas que nós como homens. A galera que anda comigo sabe, eu falo, cara, a pessoa que tem mais que orar na sua casa não é a sua esposa. Porque o sacerdote lá não é ela, é você. Como homens, nós precisamos ser intercessores na nossa casa. Em toda a Bíblia a gente não vê o ministério de intercessão. Mas a gente vê Deus conclamando ao povo a interceder. O ministério de intercessão é de toda a igreja. Quando toda a igreja, unânimes, resolveu orar, meu irmão, Capão Redondo vai ficar pequeno, meu irmão. Projeto social, meu Deus. Dinheiro, recurso, porque nós vamos estar unânimes, pedindo ao Pai uma coisa: nos dá o Espírito Santo. Aviva a nossa nação. Aviva a nossa família. Aviva a nossa casa. Durante o avivamento do País de Gales, quando esse avivamento estoura, tem um relato incrível na história. Porque esse homem ele leva um lugar de muito destaque. E aí ele começa a perceber que as pessoas começam a criar expectativa em ver ele pregar. E aí ele para de avisar os lugares onde ele vai estar. E muitas vezes, sabe, irmão, na história fala que no País de Gales, século 20, tem jornal. Joga no Google, Avivamento País de Gales, vai ter jornal falando isso. As reuniões duravam 24 horas. 24 horas. Estava acontecendo uma reunião aqui na cidade. Carros que passavam na estrada. Os motoristas paravam, começavam a chorar e prostravam no chão e falavam: me perdoa dos meus pecados. Porque a presença de Deus pairou sobre aquele lugar. Evan Roberts, ele parou de avisar nas reuniões que ele iria estar. E muitas vezes ele subia no púlpito e ele falava: irmãos, não é sobre mim, é sobre Jesus.
Então hoje não tem palavra, vamos orar e se arrepender, para que o fogo dele permaneça. Um homem que não desejou ser famoso, mas ele desejou fazer o nome de Deus famoso. Sabe, cara, nós precisamos de uma geração que não só poste versículos no Instagram. Eu gosto de postar também. Mas que viva. Uma geração que não queira sair bonito numa foto, mas que queira fazer o nome de Jesus famoso nas nações. Sabe, cara, nós precisamos de pais que vão ensinar os seus filhos a amar o Senhor de todo o coração. Muito mais do que dinheiro, muito mais do que uma herança. É bom, deixe de fato uma herança para os seus filhos, mas ensine eles o caminho que eles devem andar. Faça a diferença, não apenas nesse tempo, mas faça a diferença na eternidade, meu irmão. Porque o que nós fazemos aqui reflete a eternidade. Sabe, querido, às vezes você está passando por dias de frustração e dias de sofrimento. Mas eu quero falar uma coisa para você. Responda a esses dias com amor pelo Senhor. Porque dias de glória virão. Onde você vai poder falar como Jó. Eu sei que o meu Redentor vivo. E estou bem certo de que Ele é poderoso. Ele é poderoso. Querido, alguns anos atrás, eu só tinha uma oração. Deus, faz meu pai parar de beber. Deus, faz algo na minha casa. Irmão, nunca pensei em viver o que eu estou vivendo hoje. Eu nunca pensei em casar com uma mulher tão incrível. Eu sou testemunha do quanto que a Tati ama o Senhor. Na casa dela ninguém é cristão. A irmã dela, mas os pais não são. E ela tem colocado uma estaca na casa dela. A respeito de que dela para frente vai ser uma nova história. Não importa os sofrimentos, o apóstolo Paulo falou assim, não importa os sofrimentos exteriores, por dentro, por fora nós somos abalados, humilhados, mas por dentro nós somos revigorados, o nosso homem interior está sendo fortalecido para uma glória que irá vir, irmão. E eu quero falar com você a respeito de alguns efeitos desse avivamento. Quero falar com você a respeito de algumas coisas que esse avivamento, ele fez acontecer na cidade. Nos primeiros 6 meses de avivamento. E aqui você vai precisar dar um glória a Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Vamos treinar, aleluia. Nos primeiros 6 meses do avivamento, estima-se de que mais de 100 mil pessoas se converteram. 100 mil pessoas, irmão. Isso é comprovado, meu querido. 100 mil pessoas se converteram. Sabe por quê? O avivamento, ele pode causar um frisson. O avivamento pode te fazer cair no chão. O avivamento, ele de fato... Quem pode explicar aquilo que são as manifestações do Espírito Santo? Mas um avivamento vai te levar a amar o perdido. Porque o coração de Deus, ele é apaixonado pelo perdido. Porque o filho dele, Jesus, ele morreu na cruz para aqueles que estavam perdidos. Um avivamento vai resultar nisso. O cair do Espírito Santo, a glória do Espírito Santo convence o homem do pecado. E quando você é convencido do seu pecado, meu irmão, é impossível que você não o ame. Eu estava conversando essa semana no discipulado a respeito de que Deus, ele nunca julga. Mas toda vez que eu peco, Fernando, toda vez que eu peco, e aí eu fico triste, eu sou convencido do pecado, e aí eu vou chorar. Eu sinto o amor de Deus sobre mim. Eu sinto o amor dele me convencendo. Não me julgando, mas eu sinto o amor dele me falando, é verdade, isso é errado. Mas eu morri por você numa cruz para que você não pecasse mais, para que você vivesse uma vida de santidade, para que você viva uma vida de total entrega, para que você não viva as frustrações que passaram, mas que você viva pela minha palavra. Sabe, irmão, sentir é muito bom, mas nós não podemos viver por sentimento, nem por aquilo que nós achamos. Nós precisamos viver pela certeza da palavra. Eu não perdoo alguém porque eu sinto, eu perdoo porque a palavra me manda perdoar. Eu não amo porque eu sinto amor, mas eu amo porque a palavra me manda amar. É uma disciplina exterior que resulta no interior. Porque interiormente o Espírito de Deus habita em você. E Ele está te convencendo todos os dias do amor de Deus. Ele está te convencendo todos os dias do pecado e do juízo. Ele está te convencendo todos os dias que Ele se sacrificou por você. Foram tantos efeitos
que uma nação que era conhecida pelo vício, aquela nação, uma nação, um lugar de muito frio, é conhecida por ter muitos castelos no país de Gales. Se tem uma foto dele nos dias de hoje, eu tentei trazer, mas não consegui. Mas existiam muitos bares, o povo, os pais, os homens eram muito alcoólatras. Eles trabalhavam em minas. A história conta que o povo daquela época deixou de beber. Os bares foram esvaziados. Muitos faliram e foram obrigados a fechar as portas. Aleluia. Com a queda de bebida, houve uma queda marcante nos índices de criminalidade. A vida das famílias foi transformada, porque os homens ficavam em casa e davam mais atenção para a esposa e para os filhos. Ah, meu Deus do céu. Eu tô doido por isso acontecer aqui, irmão. Ah, mano, você não tem noção de como eu acredito nisso, mano. Cara, o Marcão, eu choro, cara. Eu choro que ninguém vai precisar falar assim, ó, fecha esse bar, mas o Espírito Santo vai convencer o cara do pecado. Ele vai falar, abre, faz reunião de oração aqui, porque eu quero a presença de Deus nesse lugar. Os bares fecharam. Os homens foram convencidos. Aqui é uma foto, não dá para ver muito bem. Esse é o país de Gales, é um lugar de muitos castelos. Mas aqueles homens foram convencidos dos seus pecados e eles deixaram. Irmã, deixa eu falar para você, o seu esposo cheio do Espírito Santo, ele vai te amar muito mais. Ele vai preferir ficar com você, aleluia. Mas ele vai preferir ficar um pouco mais com Deus, né, amor? Aleluia. Aquela cidade, eles receberam um batismo de honestidade. Um batismo de perdão. Um batismo de reconciliação. Casais divorciados, eles voltaram. A história conta, tem uma entrevista na internet com um médico, que ele atendia a cidade inteira e ele recebia muitos calotes. E durante o avivamento ele recebeu tudo, irmão. E perguntaram para ele, o que você está achando do avivamento? Ele, uma maravilha. Está sendo uma bênção, meu Deus do céu. Porque aquela cidade foi cheia da honestidade. Tem uma coisa incrível que nos tribunais de justiça, às vezes não existiam casos para serem julgados. As delegacias esvaziaram. Obrigado, Enéas, por você ter me mostrado isso aqui, mano. A polícia ficava sem fazer nada. E sabe o que a polícia daquela cidade começou a fazer? Eles montavam quartetos para apresentar nas reuniões de igreja. Porque a polícia não tinha mais o que fazer na cidade, irmão. É por isso, irmão, que eu estou chorando. É isso que eu quero ver, cara. Eu quero ver pais voltando a ser pais e saindo da maldição do alcoolismo. Eu quero ver homens saindo das drogas. Eu quero ver o Capão Redondo não ser mais conhecido por um lugar perigoso, mas por um lugar onde a presença de Deus pairou sobre nós. O poder de Deus. Oh! O poder de Deus. E aí, irmão, e não ficou só nisso. E não ficou só nisso, irmão. Existem efeitos que até hoje duram. Porque esse avivamento, ele durou um período curto de tempo. A gente não pode controlar quando ele vem, e nem quando o avivamento acaba. Mas o importante é os resultados que esse avivamento vai causar nas nossas vidas. É as marcas que ele vai deixar na vida de pessoas. É a marca, é o que ele vai gerar em você. É o que vai ser ferido no seu coração e nunca mais você vai ser o mesmo. Embora o avivamento tenha durado menos de 2 anos, seus efeitos continuaram por muito tempo. Mesmo os críticos admitiram que depois de 5 anos, 80% das pessoas que se converteram permaneceram firmes na igreja. Irmão, 80% de 100 mil permaneceram. 80% de 100 mil permaneceram firmes. Não foi fogo de palha, como tantas vezes nós temos vistos, em que os números desaparecem logo após o fim dos fenômenos sobrenaturais. Sabe, muitas vezes a gente vê sim, grandes reuniões, e a gente vê o poder de Deus, a gente vê pessoas sendo curadas, e muito bom, eu acredito que isso vai ser muito mais intenso nos últimos dias. Eu acredito que a gente vai ver milagres extraordinários, hoje e até o fim dos tempos, e a gente vai ver uma crescente disso, mas o avivamento não é só a respeito disso. O avivamento é a respeito de uma permanência, é a respeito de perseverar,
de continuar até o fim. Muitos efeitos nunca poderão ser avaliados ou conhecidos, como o exemplo da transformação permanente que resultou o avivamento. Podemos citar o caso de uma senhorinha, Jace Davis. Essa senhorinha, ela estava nas reuniões que aconteceram. E aí foram entrevistar essa mulher depois de muitos anos, pastor. E aí fizeram uma pergunta para ela assim: muitas pessoas dizem que o avivamento acabou em pouco tempo. Como a senhora que se converteu nesse avivamento responde à crítica? E aqui é para você sair correndo agora, irmão, para você ir para casa e evangelizar alguém agora. Ela responde bem assim: só quero dizer isto. A chama que foi acesa em meu coração em 1906, quando eu era uma jovem, nunca se apagou. Ela era uma senhora, meu querido. Mas o poder, o fogo do Espírito que tocou ela em 1906, permaneceu. A história fala que na casa dessa senhorinha ainda continuavam acontecendo reuniões de oração. Você vai ficar velhinha, mãe, com o joelhinho dobrado dentro de casa, igual eu via quando era criança. E não tem recompensa maior do que essa. A maior recompensa que nós podemos ter é a presença dEle, cara. A presença dEle é a nossa herança. Você pode desejar coisas, um casamento, enfim, mas não deixe que nada disso seja maior que a sua paixão por Jesus. Que o seu coração possa ser tomado por uma paixão por Ele, para que Ele seja a prioridade. E aí eu tenho uma pergunta para você, meu irmão. Isso não aumenta a fome do seu coração em ver um grande mover de Deus? Isso não aumenta uma expectativa dentro de você de ver aquilo que Deus pode fazer em nós e através de nós? Em toda a Bíblia, meu irmão, a gente vê Deus falando a respeito de que Ele quer um povo separado para Ele. Ele deseja um povo, Doug, que é santificado para Ele. E quem aqui já leu o livro de Levíticos? Já tentou, pelo menos, aleluia. O livro de Levíticos às vezes é muito complexo, né, irmão? E no livro de Levíticos uma coisa me chamou muita atenção. Nós vemos nos primeiros capítulos e durante todo o livro, Deus mandando ele separar coisas. E Deus ele fala: separa essa mesa, separa o candelabro, separa isso aqui, porque eu vou santificar essas coisas. E aí eu pergunto para você, a gente é santificado, o ser santo é ser separado do pecado, correto? O objeto pode pecar? Pode? Então por que Deus manda separar objetos? Porque aqueles objetos, eles seriam de uso exclusivo, de uma dedicação total ao Senhor. Quando Deus fala assim para você: sede santo, pois eu sou santo, não é só a respeito do pecado. É porque, Joana, Ele quer usar a sua vida com uso exclusivo para Ele. Ele deseja que você tenha uma santa dedicação a Ele, um zelo. Irmão, eu oro por um batismo de zelo nos nossos corações, que nós sejamos zelosos pelo Senhor, zelosos pela presença e zelosos pela obra. Isso que aconteceu no coração de Evan Roberts. E eu queria chamar o pessoal do louvor, por favor. Irmão, abre sua Bíblia comigo em Amós 8:11. Amós 8:11. A oração de Evan Roberts, de 13 até os 26 anos, era essa oração: enche-me com seu espírito e envia avivamento sobre Gales. A oração daquele jovem que se tornou um adulto era uma: enche-me com seu espírito e envia avivamento sobre a minha nação. Enche-me com seu espírito e envia o seu mover sobre a minha nação. Ele chorou por isso durante anos. E esse homem, ele foi batizado por uma promessa que está em Amós 8:11. Eu quero ler com você. Fica de pé aí, meu irmão, para parecer que está acabando. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Jesus. Irmão, esse homem, ele foi batizado com fome e sede. O que a nossa geração precisa é de pais, mães, filhos, crianças
Sabe uma coisa bem interessante no Avivamento de País de Gales? As crianças pregavam o Evangelho, porque elas foram cheias do Espírito Santo. Não pense que no ministério infantil seu filho só está desenhando. Ele está sendo cheio do Espírito Santo a cada domingo. Mas o seu papel é impor as mãos sobre ele e enchê-lo com o Espírito Santo. É o seu papel, meu querido. O nosso papel é auxiliar você. Mas as crianças no Avivamento do País de Gales, elas foram cheias do Espírito Santo. Os jovens pregaram o Evangelho, entregaram a sua vida. Os avivamentos não pararam por aí. A gente teve o avivamento dos hippies. A gente viu homens como Keith Green, um músico hippie. Ele largou tudo. E ele começou a dar os CDs dele de graça para investir em missões. Esse homem viveu poucos anos de vida, mas com todo o dinheiro que entrava através da sua vida, ele investia em missões, ele deu tudo para que isso existisse. Nós vimos histórias de homens recentes como Leonardo Ravenhill, um homem que chorou por um avivamento, um homem que profetizou sobre um avivamento. A gente há 3 anos atrás perdeu um homem chamado Gregory McNutt. Esse homem tinha um coração apaixonado pela nação brasileira. Ele morreu na nação brasileira profetizando avivamento sobre nós. Ele profetizou, Doug, que jovens queimariam na presença do Senhor, cara. Ele profetizou sobre a nossa nação e ele morreu fazendo isso. Talvez ele não viu um avivamento, mas lá do céu ele vai ver aquilo que o Senhor vai fazer nos nossos dias. Amós 8:11 está escrito bem assim: estão chegando os dias, declara o Senhor o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. A nossa geração precisa disso, irmão. Fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. E essa manhã eu não quero fechar isso aqui com apelo, mas eu queria fechar isso aqui com um momento de intercessão como igreja. Eu queria que nós começássemos a orar para que o Senhor derramasse fome e sede por nessa nação. Eu queria que essa manhã nós fizéssemos a mesma oração que Ivan Robert fez. Senhor, enche-me com o seu Espírito e envia avivamento sobre o Capão Redondo. Enche-me com o seu Espírito. Começa a orar, meu irmão.